Glória a Deus. Então tá bom. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, motivo de Glória a alegria, Deus. né? Nós estamos aqui na presença do Senhor. Aleluia. Fico feliz de saber que Deus ele tem mais uma vez confirmado toda a palavra no hino da harpa, né? Amém. Naquilo Glória que a Deus. vocês têm falado, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 64, versículo muito conhecido, né? E versículo 4. Isaías quanto? Isaías 64, 4. 4. Glória a Deus, né? Puder ficar de pé em reverência à palavra, eu agradeço. E eu fico feliz de estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Rever os irmãos. Isaías 64, 4. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Amém? Soberano e eterno Deus, eis aqui a tua palavra que é santa, que é poderosa. Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome para te glorificar, para te exaltar, para te engrandecer, meu Pai, para te adorar, meu Pai, na beleza da tua santidade. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, nossas iniquidades. Reconhecemos, meu Pai, que sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. Que nós possamos sair daqui alicerçados pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Abençoa, Jesus. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Eu fico feliz porque nós vemos o poder da palavra, né? Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor para buscar a sua presença. E nessa noite o Senhor ele falava muito forte no meu coração que Ele está nos dando autoridade, poder do alto, revestimento e capacitação do alto para nós exercermos a nossa fé naquilo que Ele tem conosco. Porque na nossa caminhada, aleluia, Deus ele vai querer que nós exercemos a nossa fé. E é importante nós entendermos como Deus trabalha, porque às vezes nós nos atrapalhamos e até mesmo o inimigo ele entra de uma forma para que a gente não consiga chegar nos objetivos que o Senhor tem conosco. Verdade. E quando o Senhor falou comigo nessa palavra, o Senhor me deu isso por quê? Porque eu estou vivendo isso hoje, né? E eu fiquei feliz de ver como Deus ele tem trabalhado na minha vida dentro das necessidades que eu tenho tido. E eu tenho visto a boa mão do Senhor, né? Amém. Aqui em Mateus capítulo 17, versículo 24, diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse-lhe ele: Sim. E entrando em casa, se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter, e toma e dá por mim e por ti. Uma coisa que eu aprendo aqui quando nós servimos ao Senhor, é que quando você anda com o Senhor, Ele se responsabiliza pela tua vida e pela tua casa. Amém. Glória a Deus. Quando você está no centro da vontade do Senhor, obedecendo a sua vontade, a sua palavra, aleluia, obedecendo por fé, aquilo que às vezes Deus nos faz, aleluia, tomar certas atitudes, por quê? Porque o Senhor diz assim que o maior é dar do que receber. E muitas vezes o Senhor vai querer exigir de nós darmos certas coisas, e às vezes a gente nem tem para nós, mas a gente tem que dar para poder Deus mostrar para nós que Ele é Deus na nossa vida. Oh, glória.
E aqui o Senhor falava muito forte no meu coração, por quê? Porque houve uma situação de cobrança de impostos, aleluia, e ele sendo filho e judeu aqui, ele não precisava, aleluia, mas foi colocado para que ele colocasse e pagasse os impostos aqui. Para que não houvesse um escândalo, ele chegou e foi muito claro, falou, vai lá, pesca aquele peixe, e dentro daquele peixe vai ter o dinheiro que vai ser pago por essa situação. Quando o Senhor me mostra essa palavra, nós podemos ter um Deus de uma abrangência muito maior, aleluia. Porque se nós formos discorrer a palavra desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos o nosso Deus se movimentando em torno da nação e do povo dele, fazendo a provisão necessária para que o povo não perecesse. Amém. E o que o Senhor falava no meu coração nessa noite é para que nós possamos despertar os nossos olhos espirituais, para que nós possamos despertar nossos olhos de águia, para que nós possamos entender, aleluia, que vivemos no mundo, dependemos do mundo, trabalhamos no mundo, acordamos de manhã, de tarde, de noite, trabalhamos, mas quem nos dá toda a provisão e sustento é o Senhor. Quando o Senhor fala isso para mim, nesta palavra, nesta noite, o Senhor falava de uma forma muito forte, em que vai existir situações na nossa vida, em que nós vamos levar a nossa fé ao nosso limite máximo. É uma situação, aleluia, de um Moisés, aleluia, em que pegou todo aquele povo e saiu do deserto com aquele povo, aleluia, e chegou até a frente daquele mar fechado, aleluia, e o povo se desesperando, aleluia, porque vinha o exército inimigo, e ele disse, diga ao meu povo que marche. Amém. E teve aquela fé sobrenatural na qual ele tocou no mar e o mar se abriu e o povo passou do outro lado ileso, aleluia. A fé sobrenatural, ela é complicada às vezes, porque Deus vai exigir coisas de nós que, aleluia, para uma pessoa normal ela vai achar você doida. Vai achar você doido, vai falar assim, isso não é possível você fazer, porque se você fizer, você pode perder, e perder muito, às vezes financeiramente. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está obedecendo a voz do Senhor, você pode fazer tranquilamente o que Deus falou, que você não vai sair no prejuízo. E aí o Senhor falava no meu coração hoje, Deus não deve nada para ninguém. Quando Deus ele dá uma ordem para mim e para você, que a gente tem que tomar uma atitude de fé, mesmo não vendo nada, aleluia, e dar o primeiro passo, você pode ter certeza que através disso Deus ele se agrada, aleluia. Glória a Deus. Porque ele diz no livro de Hebreus, aleluia, que é importante que aqueles que buscam o Senhor e que agradem a ele tenham a fé necessária. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quando nós vemos aqui, aleluia, essa passagem, nós vemos a grandeza de um Deus nos detalhes pequenos que fez com que pagasse aquele imposto. Mais para frente nós vemos, aleluia, o milagre dos pães, a multiplicação dos pães, né? Que eram 5 pães e 2 peixinhos e fizeram uma multiplicação enorme para muitas pessoas que tinham uma necessidade tremenda. Aleluia! O que o Senhor falava no meu coração, que Ele vai movimentar céu, terra e mar ao nosso favor, e vai mandar a providência necessária para mostrar que Ele é Deus na nossa vida, aleluia. Que Ele não depende, aleluia, aleluia, Ele não depende de currículo de homens, aleluia. Às vezes eu falo assim, como é que está o teu currículo? Né? Faz um currículo aqui para você entrar naquela empresa, ou faz um currículo para isso ou para aquilo, não, aleluia. Se você está na direção do Senhor, se você está na vontade de Deus, se Deus quer te colocar em certos patamares, você vai chegar lá porque Deus tem propósito. Porque da mesma forma que o inimigo tem as suas empresas, do mesmo jeito que a gente vê Satanás, aleluia, alicerçando pessoas em situações no satanismo, aleluia, consagrando ao diabo, aleluia, tudo aquilo que eles têm para poder conseguir fazer o que eles têm, aleluia, Deus também tem os seus empresários.
Deus também tem os seus grandes na terra, aleluia, que move as águas a favor da sua igreja e a favor de pessoas e de situações para que o nome dele venha a ser glorificado. Quando nós vemos aqui nesta palavra, aleluia, nós vemos o mover de Deus, aleluia, na vida de uma viúva, aleluia, que só tinha um pouquinho de bolo, de pão, aleluia, na qual se apresentou Elias e pediu para ela fazer aquele pedacinho que tinha, que ela ia comer com o filho para morrer. Verdade. E aí o Senhor veio, aleluia, e fez com que Elias testasse a fé daquela mulher. E ela pegou e deu o que ela tinha para poder servir aquela pessoa. E Deus fez o quê? Que o nome do Senhor fosse glorificado e aquela mulher não faltou nada e sobejou tudo aquilo que ela estava dando, aleluia. É uma Ana, aleluia, que era estéril, que não podia ter filhos, aleluia, e que fez um voto com Deus. E nessa noite, aleluia, o Senhor, ele fala no meu coração para nós fazermos um voto com o Senhor. O que é que você está precisando? Qual é a tua necessidade? Qual é a minha necessidade? Porque aquela mulher ousou ter um voto com Deus e falou assim: se o Senhor me der um filho, esse filho vai te servir. E ela teve a fé tão grande que Deus fez a obra e nasceu Samuel, e não foi qualquer filho, foi um dos maiores profetas da época. Quando nós entendemos isso e nos movimentamos por isso, nós temos que abrir a nossa mente no sentido espiritual, e o Senhor diz, que eu acho interessante isso, que aqueles que amam o Senhor e aqueles que querem ouvir o Senhor de uma forma mais afinada, Ele fala conosco na madrugada, porque tem riquezas encobertas que vai entregar, porque Ele é fiel. Graças a Deus. Eu acho interessante, aleluia, porque quando Ele se revela, Ele se revela no escondido, no oculto e no profundo, e Ele chega para mim e para você: vai por este caminho, vai por aquele caminho, porque é neste ou naquele caminho que vai vir a provisão para que você possa, aleluia, ser curada, ser abençoada e ser restaurada. Mais para frente nós vemos, aleluia, o Senhor, aleluia, aleluia, pedindo para que os discípulos fossem até um certo lugar. Ele falou assim: vai até aquele local que vai ter um jumentinho parado naquele lugar, e é um jumentinho que ninguém sentou nele. Olha que coisa tremenda quando Deus quer fazer a coisa. Ele chega e fala assim: ó, vai ali, ó, Renata, naquela concessionária, porque ali tem um empresário que vai te entregar um carro, e esse carro nunca ninguém entrou, mas através desse carro você vai fazer a minha obra. E pela fé você vai e faz o que Deus manda, e justamente esse empresário está te esperando com um carro na mão. Foi um testemunho interessante, porque quando eles chegaram até ali, aquele jumentinho estava justamente naquele lugar, naquela posição, e nunca ninguém tinha sentado naquele jumento, aleluia, e o Senhor entrou, aleluia, com aquele jumento na cidade de Jerusalém, aleluia, dizendo: Hosana, 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 aleluia, para você entender e para mim entender, aleluia, que o sobrenatural de Deus está se movimentando na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa parentela, aleluia. Eu estou sentindo Deus nesta palavra. A partir do momento que você está no centro da vontade de Deus, Deus, Ele move as águas ao nosso favor e mostra que Ele é Deus, aleluia, levantando situações, levantando pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, aleluia. Eu vi um testemunho tremendo e forte uma certa feita. Esse testemunho mexeu muito comigo, porque às vezes nós andamos com o Senhor no raso. Nós não entramos, Renata, no profundo, no oculto e no escondido. E nós vemos homens e mulheres, aleluia, que são de Deus e têm conseguido ultrapassar o raso. E eles têm conseguido viver o sobrenatural de Deus de uma maneira tão extraordinária, aleluia, que eles oram ao Senhor e Deus move as águas a favor deles. Glória a Deus. Eu vi um missionário, esse testemunho eu achei interessante, eu vi, acho que foi no TikTok que eu vi, aleluia. Esse missionário era um homem que orava muito nas madrugadas. Buscava muito ao Senhor nas madrugadas, e ele estava esperando em Deus a chamada para ir para onde Deus queria que ele fosse. E ele começou a buscar, pastor, ao Senhor na madrugada. Foi quando Deus chegou e disse para ele: hoje de manhã você prepara as tuas malas,
porque você vai mudar de local. E você vai até tal aeroporto, e neste aeroporto já tem uma passagem comprada no teu nome, e você vai sair deste país e vai para outro país. Ele sem dúvida ouviu a voz do Senhor, aleluia, ele pegou, aleluia, as suas malas, fez as suas malas, pegou a condução, foi até o aeroporto, chegou no guichê como já tivesse comprado a passagem, deu o nome dele, aleluia, e ele disse, está aqui na primeira classe, você foi, você vai. Eu estou todo arrepiado aqui, esse testemunho é tremendo. E ele pegou e entrou na primeira classe, chegou lá, aleluia, tinha um homem, aleluia, de chapéu de leque, aleluia, com o nome dele, esperando ele, chegando do outro lado na Inglaterra. Quando ele chegou na Inglaterra, do outro lado, aleluia, ele se apresentou para aquele chofer, entrou dentro daquela limusine, aleluia, e quando ele chegou naquele local, era um lugar enorme, aleluia, de evangelismo, de trabalho, era uma igreja grandíssima, aleluia, cheio de pessoas, aleluia, eu estou sentindo o Senhor nessa palavra, aleluia. Glória a Deus. E eles estavam ali reunidos, aleluia, e era um trabalho muito forte que fazia orfanato com pessoas carentes, aleluia, e Deus tinha feito aquele trabalho muito grande. Foi quando, aleluia, ele saiu com as suas malinhas e chegou até aquele homem que era responsável daquele trabalho. E ele se apresentou para ele e falou assim, prazer, ele se apresentou o nome dele, eu estava orando e o Senhor me deu o seu nome. E quando o Senhor me deu o seu nome, porque eu preciso de um substituto, porque eu já estou velho. E eu estava pedindo para Deus um substituto à altura, para que pudesse dar continuidade a esta obra. E Ele escolheu você, por isso que eu comprei a passagem do teu nome, e é por isso que você está aqui. E Ele assumiu todo o trabalho da igreja na Inglaterra. Quando nós vemos, aleluia, a dimensão desse Deus, aleluia, nós temos que entender que nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha pequena e achar que, Senhor, é só isso e acabou. Não. Como também teve outra situação de pessoas que foram fazer o ID sem Deus falar para fazer. Eu vejo também um outro testemunho muito triste, aleluia, de um homem que amava a obra, que amava as coisas do Senhor, aleluia, mas um certo dia ele chegou para a esposa, chegou para a família e falou assim, vamos fazer a obra na América do Sul. E ele todo feliz, não consultou o Senhor, era gerente do Bradesco, pediu as contas, pegou todo o dinheiro que tinha, pegou a esposa, os filhos pequenos e foi lá para a Colômbia. Lá onde tinha a serra, onde tem o Sendero Luminoso, aquela região ali meia perigosa. E ele foi ali porque ele sentiu de evangelizar os índios e o povo daquele local. Onde ele começou a fazer um trabalho de evangelismo. Começou a ganhar almas naquele lugar. Num belo e certo dia, aleluia, ele pegou a sua moto e ele saiu para poder fazer o evangelismo. E no meio do caminho, o Sendero Luminoso pegou ele, aleluia, e deu um tiro e acertou o braço dele. Foi quando ele caiu e ele rolou até o fim da ribanceira, ficou escondido num local que ninguém conseguia descobrir ele. E o sangue dele rolou a noite inteira. E foram achar ele morto no outro dia. Então, é muito interessante essas duas comparações. Por quê? Porque quando Deus ele ordena, ele guarda você a ponto até de você se proteger da sua própria vida, aleluia. E ele te garante a vitória e te manda o maná, assim como o Senhor fez, aleluia, no Velho Testamento, quando chegou até diante de Faraó, aleluia, e fez com que Faraó fosse desafiado, aleluia. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos como Deus ele movimenta as coisas e as situações para que o nome dele venha a ser glorificado, usando pessoas e condições, aleluia, para que a gente possa ver que a obra é dele, o nome dele é glorificado e as almas vêm até a mão dele. Quando nós vemos lá no capítulo 27, onde existe o apóstolo Paulo, aleluia, e ele estava entrando num navio, num barco grande, aleluia,
E ele disse, olha, tomai cuidado de ir para esse local, porque nesse local vai acontecer um acidente grave com esse navio. É, verdade. Olha só como o Espírito Santo te direciona. Só que o capitão, ele fala assim, imagina, eu sou conhecedor deste caminho, eu conheço o meu navio, eu conheço a minha embarcação, você está falando besteira. E uma das coisas que é complicada quando a gente exerce a fé, aleluia, é achar, aleluia, que a gente é dono da razão e a gente acha que tem que ser do nosso jeito. E o Senhor fala que não, aleluia, porque quando nós entramos na presença dEle, Deus, Ele ousa a gente usar a nossa fé e o sobrenatural para acontecer coisas muito maiores do que a gente imagina. Porque muitas pessoas hoje o que elas fazem? Elas vão com o Senhor até aqui. Ou seja, daqui para frente eu não vou, sabe por quê? Porque vai comprometer minhas finanças. Daqui para frente eu não vou porque vai comprometer o meu tempo. Daqui para frente eu não vou porque eu não sei o que vai acontecer lá na curva. Será que foi Deus mesmo que falou? Mas Deus já falou, Deus já direcionou, Deus já mostrou o caminho. E a atitude tem que ser de fé. Aquele, aleluia, dono daquela embarcação, ele quebrou a cara literalmente. Por quê? Porque, aleluia, o apóstolo Paulo, ele jejuou, estava jejuando já um certo tempo ali, aleluia, e o anjo do Senhor falou assim, vai acontecer a coisa aqui, mas todos vão ser salvos, aleluia. A embarcação se perdeu, mas eles foram guardados. É um homem, aleluia, chamado José de Arimateia, não foi? Aleluia. Esse homem foi algo tremendo, por quê? Porque ele pediu o corpo de Jesus para que sepultasse ele, aleluia, numa tumba, aleluia, aleluia, separado naquele lugar, porque era um lugar muito caro, aleluia, e precioso, aleluia. E eu vejo alguns pregadores falando sobre isso, porque ele estava na cruz, era sexta-feira. Se Jesus passasse de sexta para sábado, aleluia, ele não poderia sair da cruz. E o corpo dele ia começar a ser tirado ali, né? Começar a isso, né? Por quê? Porque eles não poderiam mexer mais no corpo depois do sábado e domingo, só na segunda-feira em diante. Então, na sexta-feira ele se antecipou, como ele era um homem influente, aleluia, ele pediu o corpo de Jesus na sexta-feira e enterrou ele naquele local, aleluia, para que protegesse o corpo dele. Então, quando nós vemos o Senhor fazendo essas coisas, aleluia, nós vemos como Deus ele é tremendo quando existem propósitos específicos com Ele, para que o nome dele venha a ser glorificado. O Senhor ele fala no meu coração muito forte nessa noite, para nós exercermos a nossa fé e somente obedecer. Porque Deus ele vê a curva, Deus vê lá na frente, nós vemos o que está em torno de nós. Mas quando Deus ele nos chama para algo maior, quando Deus nos direciona para uma fé sobrenatural, às vezes nós vamos dar passos que até a nossa própria família vai duvidar. Até nossos parentes vão falar, meu Deus, imagina, olha só o que você está fazendo, você está certo o que você está fazendo? E você tem certeza que você está fazendo certo, por quê? Porque foi o próprio Deus que falou para você fazer. E aí nós agimos pela fé, naquilo que Deus faz na nossa vida, porque Ele é fiel, aleluia, porque Ele é Deus. Quando nós vemos dentro dessa palavra, aleluia, nós estamos recheados de vários testemunhos, aleluia, tremendo, aleluia, de situações e de pessoas que ousaram ter uma fé sobrenatural, em obedecer e ser sensível à voz do Senhor, em fazer coisas tremendas para que o nome do Senhor seja glorificado. Através disso, aleluia, pessoas saíram do nada, foram para lugares improváveis e fizeram um império no nome do Senhor. Amém. Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque Deus sempre começa alguma coisa através de uma palavra. Ele libera a palavra, Ele mostra a direção e você faz a coisa acontecer. Amém. É o que o Senhor falou para Josué. Aleluia, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, e não te espante, porque eu sou contigo para onde quer que andares. Amém, glória a Deus. Josué, ele usou o sobrenatural de Deus para poder conduzir aquele povo, aleluia, à terra prometida. E para isso ele venceu reinados, venceu reis, aleluia, fez o sol parar, abriu o rio Jordão, aleluia.
Então são essas coisas que Deus nos chama para nós fazermos nesse dia, porque Ele não mudou. Eu vejo o pastor Carlos Alberto, ele deve ter muito testemunho da igreja em que ele era pastor, em que ele dirigiu, e as coisas que aconteceram na construção do templo, né? Situações, aleluia, de testemunhos que teve que falar, olha, não tenho caixa aqui hoje, mas amanhã o dinheiro apareceu, amanhã a providência veio, amanhã as portas se abriram, e hoje o Deus, ele nos desperta para o sobrenatural, aleluia. Porque lá na frente ele vai exigir de nós algo grande. E quando ele exigir algo grande, a gente tem que dar primeiro para depois a gente receber. E eu fiquei feliz porque essa palavra ela nasceu hoje, porque eu tinha 2 contas para pagar hoje. E o Senhor mandou eu fazer um sacrifício para abençoar uma pessoa. E eu tirei da minha boca para poder ajudar essa pessoa. E eu falei, Senhor, está aqui o aluguel e está aqui a prestação do carro. Mas eu vou tirar para abençoar e ajudar essa pessoa. E essa pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa de altar. E o Senhor falava no meu coração, você vai ajudar e abençoar essa pessoa. E através disso eu vou te recompensar, porque eu não devo nada para ninguém. Quando eu fiz isso, Renato, aleluia, aí eu falei, amém, agora está na tua mão. Abençoei essa pessoa, ajudei, aleluia, essa pessoa, desinteirou o dinheiro do aluguel, desinteirou o dinheiro, aleluia, da prestação do carro, e hoje era em torno de R$ 2.800 que eu tinha que ter hoje para pagar. E milagrosamente o dinheiro apareceu para mim até as 3 horas da tarde. Amém. Eu paguei o aluguel em dia, que vencia hoje, e eu paguei o carro hoje, aleluia, que vencia hoje. E o dinheiro veio para mim de uma forma milagrosa. Glória a Deus. Porque eu tomei uma atitude de fé. Aleluia. Eu obedeci ao Senhor e ajudar uma pessoa que estava no altar fazendo a vontade do Senhor, aleluia, mas que precisava de um socorro financeiro em que o dinheiro estava guardado. E eu ouvi a voz do Senhor e eu não pensei 2 vezes. Eu falei, eu vou ajudar porque o Senhor mandou. E Deus, Ele mandou a providência hoje. Amém. Para a glória do nome dEle. Eu fiquei muito feliz. Falei, Senhor, realmente o Senhor move os céus, a terra, o mar, pessoas, para poder mostrar que o Senhor é dono da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Então, que nós possamos ficar com esta palavra, que nós possamos movimentar a nossa fé como esses homens movimentaram, multiplicar os pães, aleluia. Eu já falei esse testemunho aqui, eu vou falar de novo, né? Um menino, aleluia, lá no seminário teológico, foi lá para o sertão do Nordeste, aleluia, fazer a obra, e ali era um lugar muito carente, muita criança, sabe, as mulheres sem marido, aleluia, e a igreja pequena, e ele começou a fazer um trabalho com a esposa dele, e ali ele era professor ao mesmo tempo, ali ele era pai, ali era mãe, ele era pastor ao mesmo tempo, e aí foi o domingo de Páscoa, e ele quis fazer uma reunião e quis fazer um almoço com o pessoal da igreja, e chegou e perguntou, né, falou assim, o que vocês têm aí para a gente fazer? E vieram com uma galinha, 2, 3 molhos de macarrão e uns 3 pacotes de macarrão. Ele pegou, orou por aquilo, colocou na panela, colocou o frango na panela, colocou o macarrão, fez o molho, aleluia, e orou. E aí ele começou a chamar o povo para comer. E aí veio um, e veio o segundo, e veio o terceiro, e começou a vir a aldeia toda, aleluia. E sobrou frango, e sobrou macarrão, e sobrou o molho, aleluia. E esse testemunho ele contou lá no seminário teológico quando eu fiz, aleluia, aqui na Pentecostal da Bíblia. Então é isso que Deus faz quando tem o sobrenatural. Deus, ele chama os ousados a tomar a ousadia pela fé e obedecer pela fé a voz dele, aleluia, e entender que ele tem um caminho mais excelente para nós, aleluia, ouvir a voz dele, aleluia, e fazer a coisa direcionada, e isso Deus faz a coisa acontecer e o nome dele ser glorificado. Amém, glória a Deus. Eu acho que o tema que eu posso colocar é o meu justo viverá pela fé.
Amém? Amém. Amém. Glória a Que Deus Deus. abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.